Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa correção da tarefa 7 de matemática, voltada ao estudo de matriz. A questão 18 pede para a gente falar um pouco, sobre algumas matrizes e dar exemplos. A gente tem lá a matriz linha, a matriz unitária, matriz coluna, matriz retangular e por fim a matriz quadrada. Primeiramente aqui a matriz linha. Como que é caracterizada a matriz linha? Como o próprio nome já diz, ela possui somente uma linha e pode ser escrita dessa um exemplo de matriz linha, é este a seguir: 1, 2, 3. Repare que na matriz linha eu só possuo apenas uma linha, certo? Eu não possuo mais de uma linha, entendeu? Então é somente uma linha e essa matriz é o que? Ela possui uma linha e 3 colunas, certo? Então ela sempre vai ser caracterizada dessa forma, de forma que a quantidade de linhas seja apenas uma. A matriz unitária. A matriz unitária ela possui somente um único elemento. Em exemplo, temos esse. Vamos colocar aqui número 5. Este é um exemplo de uma matriz unitária, ela possui somente um único elemento. A matriz coluna, diferentemente da matriz linha, ela vai possuir somente o que? Uma coluna, Então vamos colocar aqui um exemplo da matriz coluna. 2, 3. Certo? Qual é a ordem dessa matriz aqui? Ela possui quantas linhas? Ela possui 3 linhas e apenas uma coluna, certo? Esse é um exemplo de matriz coluna. A matriz retangular, como que ela é caracterizada? Ela possui o número de colunas maior que o número de linhas. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo. A matriz 2 por 3, que é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Certo? Ela é o que? 2 por 3. Aqui a gente tem uma matriz retangular, certo? A matriz quadrada, o que ocorre na matriz quadrada? Ela possui o número de linhas igual ao número de colunas. Ou seja, vamos expor um exemplo aqui. A gente tem a matriz 1, 2, 3 e 5. Isso aqui é um exemplo de matriz quadrada, ou seja, ela é de ordem 2 por 2. Ou podemos falar também que é uma matriz de ordem 2, certo? E vamos agora para a questão 19. Então, na questão 19, ela nos dá essa matriz A, com os elementos 1, 0, menos 3 e 5, e pede para calcular o valor de A11 mais A22, menos 2A12, mais 3A21. Primeiramente, eu preciso descobrir quem são esses elementos. O A11, quem é o A22, quem é o A12 e quem é o A21. Uma coisa principal a se fazer é recorrer à representação genérica dessa matriz. Então é o mesmo que essa matriz, ela é o que? É a matriz A, que tem os seguintes elementos: A11, A12, A21 e A22. Aí você se pergunta, mas professor, por que esses valores? Quem que é o A11? O A11 aqui, esse número vai indicar o posicionamento do valor respectivamente aqui. Quem é o A11? Significa primeira linha, primeira coluna, certo? Eu tenho aqui a primeira linha, primeira coluna. Quem é o A12? Eu tenho a primeira linha e segunda coluna. O A21, repare que eu já estou na segunda linha e ainda na primeira coluna. E o A22 é o que? Segunda linha, segunda coluna. É o último elemento. Inclusive, esse último elemento,
ele nos diz também qual é a ordem dessa matriz. No caso, essa matriz é 2 por 2. Beleza. Agora basta identificar quem são os elementos A11. Quem que é o A11? É o 1. Então já vou substituindo aqui na minha expressão que eu quero resolver. Quem é o A11? É o valor de 1 aqui. Então vou ter o quê? 1 mais A22. Quem é A22? Repare que é o elemento 5. Então vou ter 1 mais 5 menos 2 vezes A12. Quem é A12? A12 é o elemento posicionado aqui. Então, comparando aqui, eu tenho que esse elemento aqui é o A12, que é o 0. Então, eu tenho mais, menos 2 vezes 0. Mais 3 vezes o A21. Quem é o A21? O A21 é esse elemento aqui, tá certo? Que é menos 3. Então, vamos colocar lá, vezes menos 3. Então, basta eu resolver agora. Eu vou ter o quê? 1 mais 5, eu tenho 6. Menos 2 vezes 0, eu vou ter 0. Mais 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3, eu vou ter menos 9. Então, implica dizer que o valor dessa expressão é menos 3. Beleza? Bom, aqui na questão 20, ela nos pede para escrever a matriz A, do tipo AIJ 2 por 3. Ou seja, uma matriz 2 por 3, onde AIJ é 2i mais 3j. Primeiramente, eu tenho que escrever a minha matriz genérica do tipo 2 por 3. Então, vamos escrever a nossa matriz. Então, eu tenho a matriz A, ela é o quê? 2 por 3. Então, vai ser, eu tenho A11, o meu A12 e A13, certo? Agora eu tenho aqui o meu A21, o A22 e o A23. Repare que, como eu disse no exercício anterior, esse último elemento da matriz nos mostra a ordem que é pedida, ou seja, 2 por 3. Ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Agora o exercício quer que a gente descubra a matriz do tipo AIJ, 2i mais 3j. Exemplo, aqui eu tenho A11. Quem é o valor de i, quem é o valor de j aqui? Eu tenho que o valor de i é 1 e o de j também é 1. No A12, o valor de i é 1 e o de j também é 2. Aqui eu tenho que o valor de i é 1 e o valor de j é 3. Só que o que ele quer que ele faz? Ele quer que eu multiplique 2 vezes i mais 3 vezes j. Então, a nossa nova matriz A vai ser o quê? Primeiro elemento, vamos trabalhar lá o A11. Eu vou ter 2 vezes i. Quem que é i aqui? 1. Então, tem 2 vezes 1 mais 3 vezes j. Quem que é j aqui do elemento A11? 1 também. Então, eu tenho 3 vezes 1 aqui também. Beleza. O A12 vai ser como? Vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Beleza? O A13 vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. Porque o valor de j aqui é 3. Agora vamos lá para o A21. O A21 é o que? Eu vou ter 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Certo? Agora aqui no A22, eu tenho que o valor de i e de j são os mesmos. No caso, são 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. Agora o A23, eu vou ter 2 vezes i, quem é o valor de i? É 2. Então, eu coloco 2 mais 3 vezes j, só que j aqui agora é 3. Então, aqui eu terminei
de escrever a minha matriz. Agora vamos efetuar os cálculos aqui. Então eu tenho que a nossa matriz A vai ficar como? 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. 2 vezes 1 eu tenho 2. 3 vezes 1 eu tenho 3. Então eu tenho 2 mais 3, 5. Então o meu elemento aqui é 5. O próximo elemento, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6 mais 2, então eu tenho 8. O próximo elemento é 8. Beleza. Resolvendo aqui o A13. Vai ser o quê? 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, eu tenho 11. Então, o elemento aqui é 11. Vamos fechar aqui a nossa matriz, né? Vamos descobrir os outros elementos. O próximo elemento aqui é quem? É o A21, né? Que eu estou calculando. Então, é 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3 eu tenho 7. Então, eu tenho que esse elemento aqui é 7. O próximo elemento aqui é o meu A22. Então, eu tenho 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho aqui 10. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, eu tenho 13. Então, essa daqui é a nossa nova matriz explícita, certo? Cuja lei de formação é dada por AJ igual a 2I mais 3J. Repare que o que eu fiz? Eu escrevi a minha matriz genérica, certo? De ordem 2 por 3, com esses elementos, e depois obedeci a minha lei de formação, 2I mais 3J, sempre identificando quem é I e quem é J. Depois só eu efetuei as operações aqui da forma que a gente fez, certo? Então aqui a gente tem a solução da nossa questão 20. Aqui na questão 21, é para a gente efetuar as operações com dadas essas matrizes. O item A, eu tenho duas matrizes e eu quero fazer a adição entre elas. Então o que eu preciso fazer? Como que eu faço a adição? Eu pego elemento a elemento. No caso aqui, identificando. Esse elemento aqui é o A11. Então significa que eu tenho que somar ele com o A11 do outro lado. Esse aqui é o A12. Então aqui eu tenho que somar com o A12 do outro lado. Certo? Vamos fazer isso. Então aqui eu tenho a nossa matriz, né? Então vou ter o quê? 6 mais 2. Então eu tenho 6 mais 2. Depois eu tenho o quê? 0 mais 0. Que é o outro elemento, né? 0 mais 0. Depois eu tenho menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1. O outro elemento é o que agora? 5 mais 4. Então 5 mais 4. Então, vamos somar agora. 6 mais 2 eu tenho 8. 0 mais 0, 0. Menos 3 mais 1 eu tenho menos 2. 4 mais 5 eu tenho 9. Então essa é a minha matriz. O item B, eu vou fazer a subtração dessa matriz. Como a gente já fez passo a passo lá em cima, vamos fazer ela de maneira mais direta. Aqui eu tenho duas matrizes, né? De ordem 2 por 3, ou seja, duas linhas e 3 colunas. Então, como resultado, eu também vou ter uma matriz com duas linhas e 3 colunas. Então, aqui, 3 menos 2, eu tenho 1. Então, já vou colocar lá. Menos 2 menos 3, repare que aqui eu tenho um jogo de sinal. Menos 3, eu vou ter, na verdade, mais 3, né? Então, eu tenho menos 2 mais 3, que eu vou ter 1 também. 5 menos 6, eu tenho menos 1. O próximo elemento agora,
10 menos menos 4. Então vai ficar 10. O jogo de sinal aqui vai ficar positivo, né? Então eu tenho 10 mais 4, que equivale a 14. O próximo item eu tenho 0 menos 5. Então como resultado eu tenho menos 5. Aqui, menos 1 menos 1. Então eu tenho menos 2 como resultado aqui. Beleza. Aqui no item C, pede para a gente descobrir os valores de A, B e C. Eu tenho uma soma de matrizes aqui, matrizes coluna. E aqui eu tenho o resultado da soma dessas duas matrizes. Beleza, vamos fazer isso. Eu tenho que A mais 3 equivale a 10. Então vamos somar aqui para a gente descobrir quanto que vale, quais são os valores de A, B e C, né? A mais 3 eu tenho 10. Então vamos colocar lá. A mais 3 é igual a 10. Então implica o quê? Que A é igual a 10 menos 3. Então A vale quanto? A vale 7. Beleza? Já encontramos o valor de A. Vamos para o valor de B. Eu tenho aqui que B mais menos 1 é igual a menos 4. Então aqui na verdade vai ficar o quê? B menos 1, né? Vou fazer o jogo de multiplicação de sinais aqui. Mais vezes menos eu tenho menos. Então eu tenho B menos 1 igual a menos 4. Beleza. Vamos isolar B. Então eu tenho que B é igual a menos 4. O menos 1 está aqui negativo, vai para o outro lado, positivo. Então eu tenho que B vale exatamente 3. Certo? Já encontramos o valor de A e de B. Vamos agora para o valor de C. Eu tenho o quê? Que C mais 5 é igual a 5. Então vamos escrever aí. C mais 5 tem que ser igual a 5. Isso implica dizer que C é o quê? 5 menos 5. Então C vale 0, né? Então já encontramos o valor de A, de B e de C. Então essa matriz coluna aqui, na verdade ela pode ser escrita dessa forma, ó. Essa matriz A, B, C, ela é o quê? Ela é a matriz, o A vale quanto? 7, o B vale 3 e o C vale 0, certo? De forma de quando eu substituir esses valores aqui, ó, eu vou ter exatamente esse resultado, ó. 7 mais 3, 10. 3 menos 1, 3 menos menos 1, 3 mais menos 1 no caso, né? Eu vou ter menos 4, certo? Aqui, 0 mais 5, eu tenho 5, beleza? Agora, o item D. Novamente, eu vou fazer a operação dessas matrizes aqui. 7 mais 6, eu vou ter aqui então, né? 7 mais 6, eu tenho 13. Beleza? 0 mais 5, 5. Menos 1 mais 1, eu tenho quanto? Eu tenho, na verdade, aqui 0, né? 2 mais 4, eu tenho 6. Então, essa é a resposta da nossa matriz aqui. Beleza? Voltando aqui, ó. Na verdade, esse valor de B aqui, ele é negativo, né? Porque eu tenho aqui menos 4 mais 1, eu vou ter menos 3. Senão, quando a gente voltar aqui no cálculo aqui, a gente não vai ter o valor de menos 4. Beleza? Então, essa aí foi a nossa correção